E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para um vídeo que não é análise de edital, não é conteúdo jurídico propriamente dito. É um vídeo de estratégia de estudos. E aí saiba, claro, não sou dono da verdade nem nada, mas eu tenho alguma experiência nessa área e eu tenho alguns critérios, vamos dizer assim, objetivos, uns parâmetros objetivos para falar o que eu vou falar. Ainda assim, é um vídeo de opinião, tá? Então você tem todo o direito de discordar, de complementar, pode usar os comentários aqui para apontar ali o que você acha relevante, o que você acha que eu mandei mal, enfim. A gente pode trocar uma ideia aqui nos comentários, de repente você até ajuda a trazer novos insights, novas estratégias que eu nem tinha pensado aqui, beleza? Então vamos lá. O ponto aqui é o seguinte. A gente tá com muita procuradoria nesse fim de ano. É claro que é ótimo ter muita procuradoria, quanto mais edital melhor, só que para quem quer fazer todo o concurso de procuradoria para ter mais chance, acaba virando um problema. É prova demais, é conteúdo específico demais, não dá para se dedicar para tudo com o mesmo empenho, tá? Eu selecionei aqui já os nossos 4 grandes concursos de procuradoria com edital publicado no momento e com prova até o fim do ano. Fora isso, nós temos editais menores, tipo PGM Maringá, e aí eu deixei de fora esses menores, tá? Deixei só os 4 maiores aqui mesmo pra gente ter mais, ter um escopo menor para analisar, vamos dizer assim. Olha só, PGM Porto Alegre, Santa Catarina, Recife e Minas Gerais. 4 grandes concursos, 4 ótimas carreiras, tá? Qualquer uma dessas carreiras e você tá muito bem. Vamos ver agora como a gente arruma algumas estratégias de estudos para, quem sabe, direcionar um pouquinho seus estudos aí. Primeiro, a gente tem que olhar um pouco as datas, tá? A PGM Porto Alegre, ela ocorre bem antes das demais. Ela é no dia 16 de outubro já. Já a PGM Santa Catarina é 4 de dezembro e PGM Recife e AGE Minas é dia 11 de dezembro. Então o primeiro aqui, o óbvio, né? É Recife ou Minas, você tem que escolher um dos dois, obviamente, não dá para fazer os dois. As demais dá para fazer. Então se você é uma pessoa mais fominha, tem dinheiro para gastar com passagens e tal, é possível fazer essas 3 provas ao mesmo tempo, tá? Só que eu considero que para algumas pessoas é um desperdício, é meio que jogar tempo e dinheiro fora e ir atrás de fazer as 3 provas ao mesmo tempo. Então, qual o critério que eu uso, que é um critério que a gente já usa há algum tempo no Revisão PGE? É dividir os alunos em 3 grupos, vamos dizer assim, de maturidade, sabe? A gente coloca como iniciante aqueles que ainda não tiveram um bom resultado em primeira fase, tá? Ainda que você estude há 3 anos. Ah, de repente você estuda há 3 anos. Mas se você está fazendo provas e ficando a 15 pontos da nota de corte, tem muito assunto que você é iniciante. Tá? Assim, a verdade é essa, né? Se você está muito longe da nota de corte é porque, ainda que você não seja um iniciante nos estudos, para alguns assuntos você com certeza é, por isso ainda está errando tanto. Intermediário a gente considera aquele aluno que já tem alguma aprovação em primeira fase, de repente já até passou em uma segunda fase, talvez já até pegou um cadastro de reserva em algum concurso. E avançado é aquele que já está passando com frequência, sabe? Aquele cara assim, ele está na prova oral ali da PGE Amazonas, ele acabou de fazer e ir muito bem na PGDF ou na PGE Pará, sabe assim? Tipo, é quem tá indo bem já nas primeiras fases, de repente até pegando aprovações já em provas oral, enfim, quem tá indo bem com frequência. Por que a gente faz essa divisão? É porque a estratégia de estudos muda conforme o seu momento de estudos, tá? Então, olha só, para quem é iniciante é uma coisa, para quem é avançado é outra, mas tem um caráter aqui que vale para todo mundo e ajuda a gente a orientar essa estratégia de estudos, tá? Olha só, Santa Catarina e AGE Minas são os melhores concursos de toda essa temporada que a gente está tendo, tá? Por que são os melhores? Porque eles têm mais vagas, tanto vagas no final para nomeação efetiva. Santa Catarina, possivelmente nós podemos nomear até 92 pessoas, 42 das vagas do edital mais 50 do cadastro de reserva. E é bem provável que chegue nesse número mesmo. Talvez eles até cortem mais ao longo do concurso, mas assim, nomear a lista toda lá é uma possibilidade muito real mesmo, tá? A AGE Minas, a mesma coisa, só que com mais vagas, tá? E a AGE Minas passam 550 na primeira fase. Isso é muito relevante, tá? Por que é muito relevante? Porque esses concursos, eles não fazem primeira e segunda fase no mesmo dia, tá? Tanto Santa Catarina
quanto a AGE Minas, tem primeira e segunda fase em dias diferentes. Santa Catarina, inclusive, nem colocou a data ainda. Isso faz com que você possa focar, nesse momento, 100% em passar na primeira fase. Só isso, esquece prova discursiva. Ah, eu nunca fiz uma prova discursiva na vida. Não tem problema algum, vai pra cima, sabe? Por quê? Porque você precisa passar só na primeira fase aqui. Depois você pensa no outro problema, que é a segunda fase e a eventual prova oral, tá? Então, 550 na AGE Minas é muita gente. Para nossa realidade de procuradorias, acho que é o maior número de aprovados na primeira fase que eu me recordo, sabe? Com exceção das carreiras da AGU, que sempre tem um número maior, né? Mas assim, de carreiras de PGE ou de PGM, eu não recordo de um número maior que esse de aprovados na primeira fase. Isso faz com que fique relativamente fácil, põe muitas aspas nesse fácil, tá? Passar na primeira fase da AGE Minas. Então, já pensando nisso, todo mundo que é o que a gente pode chamar de um aluno iniciante, ou seja, aquele que ainda não obteve algum bom resultado em concurso, tá? Ele tem que ter por objetivo principal nesse fim de ano a AGE Minas, tá? Então, assim, se você é iniciante, cara, é muito ruim você dividir suas forças agora, sabe? Ah, eu vou estudar para PGM Porto Alegre, depois eu pego a AGE Minas, e aí depois eu vou para outro concurso. Cara, provavelmente vai ser ruim para você, tá? Por quê? Porque você ainda tem, vamos dizer assim, uma margem para tirar em relação aos outros candidatos. Você, tô pressupondo, você tá um pouquinho abaixo ali ainda, tá? Claro que tudo existe exceção, nunca dá para colocar as pessoas em grupos tão grandes, não dá para rotular as pessoas, não é essa a intenção, sabe? É só você ter um pouco de autopercepção de qual é o seu nível hoje, sabe? Tipo, você é um cara que já tá muito bem hoje ou você vai ter que fazer um reta final bem forte, estudando bastante para ter uma chance? Se você é esse cara, que você se reconhece, que vai ter que fazer um reta final forte para ter alguma chance, e não é demérito nenhum isso, inclusive é até um motivo de orgulho se você bate no peito e fala, eu vou fazer 3 meses de estudo muito forte, pouca gente consegue fazer isso, se você consegue, parabéns de verdade para você, você tem que escolher um concurso só. E o melhor para você passar na primeira fase, ter chance na segunda, de repente chegar numa prova oral, a AGE Minas, tá? Santa Catarina tem uma característica muito boa também, tá? Santa Catarina aprova menos na primeira fase, só que ele não tem um corte por número de pessoas na segunda fase. Então, possivelmente, pode passar todo mundo na segunda fase de Santa Catarina. Na prática, não vai, porque eles sempre cortam alguns, tem o corte ali da nota da prova mesmo, né? Sempre corta alguém, mas possivelmente pode passar muita gente lá em Santa Catarina. Então, se devido aos seus resultados anteriores, você acha que você é uma pessoa melhor de prova discursiva do que de prova objetiva, de repente é melhor você focar lá em Minas mesmo, porque Minas a prova objetiva é mais fácil, né? Então você tem uma chance maior. Agora, se você se considera uma pessoa que tem uma aptidão melhor, vamos dizer assim, para a prova objetiva, talvez focar em Santa Catarina seja mais negócio para você, tá? Porque o corte mais pesado lá em Santa Catarina, a princípio, é na primeira fase. Tá? Então assim, se você é uma pessoa que costuma sair bem em prova discursiva, mas fica meio mais ou menos, em prova objetiva, desculpa, mas fica meio mais ou menos na discursiva, dê uma olhada boa para Santa Catarina, tá? Esse formato como veio o edital lá pode te beneficiar. Para todas as outras pessoas, a AGE Minas é uma oportunidade aí melhor, vamos dizer assim, pelo menos de passar na primeira fase, né? E aí? PGM Recife, especificamente, não é uma boa escolha para você que é iniciante, tá? Claro que se você já mora em Recife, você vai fazer a prova ali sem pagar hotel, sem custo com viagem, isso é muito bom. Se você é do Nordeste, de repente, é de outra cidade do Nordeste, você consegue uma passagem barata, ou de repente você consegue até fazer um ida e volta sem pagar hotel, sabe? Pode ter algumas vantagens geográficas para você. Aí tá ótimo, né? Mas, enquanto concurso puro mesmo, só análise do concurso, PGM Recife é bem ruim, tá? Por quê? Porque a expectativa de nomeações é bem baixa. Nós estimamos mais ou menos 10 nomeações lá em Recife. Por que isso? Porque só tem 3 cargos vagos na carreira, só tem 3 pessoas com idade para se aposentar lá, que ainda não se aposentaram, né? Então ali potencialmente nós temos 6 cargos vagos ou para vagar, vamos dizer assim. Não há expectativa de novas aposentadorias no curto prazo e PGM Recife é uma carreira muito boa em uma cidade muito concorrida e ninguém sai, tá?
Pouquíssima gente sai da PGM Recife. Por isso, nomeia pouco mesmo. Vai nomear esses 3, aí de repente, se você der sorte, um desses 3 não vai, talvez, sei lá por quê, e aí chama o 4, aí depois tem mais 2 aposentadorias, aí chama o 5º e o 6º, sabe? É a conta gotas mesmo, até que ao longo dos 4 anos a gente chega em 10, talvez 15 nomeações. Já a AGE Minas deve nomear de 100 para cima, sabe? Porque é um estado muito grande, é uma carreira muito grande, tem vários cargos vagos, tem muita rotatividade, não é das procuradorias que pagam mais no Brasil, então muita gente aí que passar na AGE Minas e passar também na PGE Santa Catarina vai escolher Santa Catarina, alguns Minas, mas maior parte para Santa Catarina, sabe? Isso faz com que tenha uma rotatividade grande. Por isso entendo que Santa Catarina é um concurso mais, Minas é um concurso mais estratégico, vamos dizer assim, para quem ali meio que está começando, quem a gente coloca aqui como iniciante, beleza? Só que, de todo modo, se você está nessa categoria que ainda precisa caminhar muito para ser aprovado em um concurso, sabe? A nossa recomendação central para você não é focar tanto em reta final, tá? É focar em fazer um estudo de base. O que nós chamamos de estudo de base no Revisão PGE? É basicamente estudar materiais grandes, extensos, detalhados, essa é a expressão ideal aqui. São conteúdos detalhados que você consegue ou nos manuais para concurso, e aí, inclusive a gente tem vídeo de bibliografia aqui no canal, ou em um curso extensivo. E aí nós temos curso extensivo no Revisão PGE, tá? Por quê? Porque você precisa conhecer os institutos, conhecer em detalhes, conhecer o conceito, saber que tem doutrinador que conceitua de jeito diferente, saber que existem detalhes na lei, ainda que você não consiga memorizar tudo na primeira leitura, mas saber que tudo aquilo existe, sabe? Isso é fundamental para você de fato passar a ter chances efetivas e, vamos dizer assim, sair aqui desse grupo iniciante, tá? Então assim, se você está começando agora, até escolha uns concursos desses para fazer, mas pense seriamente em fazer esse estudo de base, fazer esse concurso estudando pouca coisa local e mais coisa de base mesmo. Ainda que você diminua a sua chance nesses concursos 2022, você com certeza aumenta bem as suas chances para 2023, ok? E aí, para aquele que nós consideramos intermediário, ou seja, aquele cara que já passou em uma procuradoria, ou passou em 2 primeiras fases, mas reprovou nas últimas 3, sabe? Aquele cara que às vezes passa, às vezes não. Nós temos um grande número de pessoas assim, vamos dizer, sabe? Ou de repente não passou, mas ficou a 2 pontos da nota de corte da PGDF, ou seja, tá ali naquele nível bem alto, faltou bem pouco, sabe? Para quem está aqui no nível intermediário, a recomendação principal é: faça Santa Catarina e faça a AGE Minas, tá? Os dois são concursos muito bons e você tem condição de passar nos dois, tá? Ainda tem 3 meses para estudar. Qual é a estratégia aqui, tá? Você se concentra nesses primeiros 2 meses de estudo, aquilo que cai nas 2 provas, tá? Não tenta ficar estudando muitos temas específicos de uma prova ou de outra. Dá uma olhada ali geral no que cai nas 2, sabe? Que é a maior parte do conteúdo programático. Representa aí uns 80% em Santa Catarina e uns 75% ali em Minas Gerais, sabe? Então é a maior parte do conteúdo. Quando faltar 2 semanas para a prova de Santa Catarina, aí você vai atrás da legislação local, direito eleitoral, direito penal, sabe? Desses temas que só caem, aliás, direito penal acho que também cai lá em Minas, né? Direito eleitoral, enfim, temas que estão só em Santa Catarina, tá? Quando faltar só 2 semanas, aí você vai atrás deles. É pouco tempo? É, mas é um pouco tempo suficiente para você ver alguma coisa, você não está perdendo o seu tempo daqui até lá, porque você está estudando os assuntos principais que mais caem em prova, e você está aumentando as suas chances lá em Minas Gerais também. E se você esse intermediário aqui, você tem condições de fazer as 2 provas e em 2 semanas correr atrás desses assuntos diferentes lá de Santa Catarina. Passou Santa Catarina, você vai ter 1 semana até Minas. Aí é 1 semana 100% focado nos temas específicos lá da AGE Minas, tá? Dá tempo também. Essa é uma estratégia para você conseguir ter muita chance nessas 2 provas. Querer, a partir de agora, já ir dividindo a atenção entre temas específicos de uma e de outra, não é uma boa estratégia, tá? Por quê? Porque você tende a ir esquecendo muita coisa ao longo desse caminho e você vai estar estudando muita coisa agora que é só da AGE Minas, que você não vai aproveitar em Santa Catarina. Então não é a estratégia mais assertiva aí, beleza?
Se você for para Porto Alegre ou outras PGMs, né, por exemplo, Maringá, que a gente vai ter daqui uns dias, não estude para essas outras PGMs, tá? Isso se você quer ter chance de verdade em Santa Catarina e Minas. Veja, o que eu chamo aqui de não estude? Não é não fazer a prova, você vai fazer a prova, mas você não foca nessa prova daqui até lá. De repente, ali, os últimos 2 ou 3 dias, você dá uma lida rápida na legislação local e vai. Por quê? Porque se você é esse cara que, por exemplo, passou na primeira fase da PGDF, ou ficou muito perto ali na primeira fase da PGDF, passou ali na primeira fase da PGE Paraíba, ou PGE Rondônia, de repente você chegou até a prova oral da PGE Rondônia, alguma coisa assim, você é alguém que já tem uma base boa. Tendo essa base boa, você consegue ir bem nesses concursos de PGM, inclusive uma PGM de capital, como Porto Alegre, sabe? Com relativo pouco estudo. Pouco estudo entre aspas aí, mas com pouco estudo, sabe? Então, assim, não deixe esse monte de provas menores que a gente tem daqui pra frente atrapalhar o seu desempenho em Santa Catarina e Minas, tá? Vá fazer essas outras provas, se o seu dinheiro permitir para as passagens, mas tente não gastar tanto com isso. Tente não gastar tanto do seu tempo de estudos, eu quero dizer, beleza? E 2 semanas de estudos para temas locais em Santa Catarina e depois disso só a GE Minas, é o que eu já antecipei aqui agora há pouco, tá? Você pega só as 2 últimas semanas para os temas específicos de Santa Catarina e depois disso você pensa 100% só lá em Minas Gerais. Claro que se você for fazer PGM Recife, aí você troca a GE Minas por PGM Recife em tudo isso que eu falei aqui, obviamente. E para quem é avançado, lembrando, avançado é aquele cara que já está chegando em provas orais, de repente já até passou em uma ou outra prova oral, talvez ele já seja até procurador em um município, está querendo só ter uma remuneração ou um status melhor em uma PGE ou em um município de capital e tal, sabe? Enfim, é aquele cara que já está muito bem nos concursos, que quando ele faz é quase certo que ele passa na primeira fase, sabe? Para esse cara, faça com certeza Santa Catarina e Minas, são 2 concursos que você está muito dentro, mas o mais importante aqui é o seguinte, não descuide das outras provas discursivas e orais que eventualmente você esteja fazendo, sabe? Por exemplo, todo mundo que está na prova oral do Amazonas. Prova oral do Amazonas vai ser ali no final de julho, começo de dezembro, sabe? E a prova oral da PGDF, que a gente ainda não tem a lista de aprovados, né? Mas também vai ser ali no final de novembro, tá? Então, PGDF, prova oral final de novembro, PGE Amazonas, final de novembro, começo de dezembro. Essas são as datas das provas orais. Veja que são muito próximas desses outros concursos que a gente está vendo aqui. Mas se você tá ou chegou nessas provas orais, cara, se dedica a essa prova oral, sabe? De verdade mesmo. Praticamente todos os temas dessas provas orais estão na AGE Minas em Santa Catarina. E assim, prova oral é final de campeonato, sabe? Você tem que ir pra cima, tem que fazer o seu melhor, exceto, claro, se uma dessas provas for a prova da sua vida, né? Ah, não, eu sou mineiro, eu jamais quero sair de Minas Gerais, então beleza, aí você foca 100% em AGE Minas, você tem uma situação particular. Mas para quem não tem essa limitação, vamos dizer assim, geográfica, sabe? Sempre dê muita atenção para as discursivas e orais que você já está envolvido. E se você já está chegando em discursivo e oral, a chance de você passar em Santa Catarina e em Minas, mesmo estudando poucos temas específicos, é bem grande, porque você já está com essa base muito forte, beleza? E aí, para você que é avançado, tem uma vantagem grande em fazer PGM Recife, tá? Uma vantagem grande mesmo, por quê? PGM Recife cobra basicamente o núcleo duro, tá? Cobra pouca coisa a mais. Como é uma prova concentrada no núcleo duro, você que está estudando ali para a prova oral da PGDF, da PGE Amazonas, você acaba que está estudando também para a PGM Recife, tá? Então, assim, especificamente para essas pessoas que estão em provas orais, pode ser mais vantajoso fazer Recife do que a GE Minas, tá? Então veja que a GE Minas é um concurso melhor, assim, número de aprovados e de vagas, mas especificamente para essas pessoas, PGM Recife pode ser uma boa solução aqui, ok? E no mais, faça todas as provas que o seu dinheiro permitir. Por quê? Porque se você é esse cara que já está chegando em prova oral, você tem que fazer tudo, cara, porque cada prova que você faz é um risco novo de ser aprovado, sabe? E aí você vai fazendo e de repente, daqui a pouco você já está com 3, 4 nomeações e tem que escolher uma delas, e esse é o melhor problema que um concurseiro pode ter.
Beleza, galera? É isso. Essa conversa continua aqui nos comentários e lá no meu Instagram também, prof.renério. Qualquer dúvida, divergência, acréscimo, pode colocar aqui embaixo e a gente mantém essa conversa. É isso aí e vamos juntos.